meditar um pouquinho na palavra de Deus, na santa palavra do Senhor Jesus, e eu creio que vamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeiro deixa eu fazer uma pergunta: quem está feliz com Jesus? Amém. Igreja, com que eu e você devemos nos preocupar? Você sabe que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, são tantas preocupações que nós temos, na verdade. Se preocupar em fazer isso, se preocupar em fazer aquilo outro, se preocupar em pagar uma conta, se preocupar em isso, enfim. Mas, de fato e de verdade, com que você, com que nós devemos nos preocupar? Você sabe? Com a nossa o quê? Salvação. Lógico, as demais coisas não são importantes? São também, com certeza. Só que é aquilo que eu falei e eu torno a repetir para você: Deus é fiel e Ele sabe de todas o quê? Deus, Ele sabe de tudo que você precisa. Sabe ou não sabe? Quem crê nisso, não é verdade? Ele sabe de tudo. Ele sabe exatamente tudo que eu preciso. Ele sabe exatamente tudo que o Senhor, de tudo que a Senhora precisa, do que nós necessitamos. Como lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 6, a Bíblia fala sobre a ansiedade. Você já viu aquela passagem? Não andeis ansiosos, a Bíblia não fala isso? Olhai as aves dos céus, elas não semeiam, não plantam, contudo o Senhor dá para elas, não é? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, mas a própria palavra de Deus diz que nenhum deles, quer dizer, nem Salomão, né, que foi um dos homens mais ricos do mundo, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, em outras palavras, Deus é fiel na nossa vida. Deus, Ele é o que, igreja? Você pode falar em alto e bom som, por gentileza? Deus é o que, igreja? Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. E eu e você devemos crer nisso, devemos acreditar nisso e crer que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz: e Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele há de suprir todas as suas necessidades. Deus é poderoso para suprir as minhas, as nossas necessidades. Por isso que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar, em primeiro plano, com a nossa salvação. A nossa salvação está acima de absolutamente o quê? Tudo, tudo, tudo e tudo. Nós devemos nos preocupar com a nossa alma. Amém, gente? Para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma? É isso que nós devemos nos preocupar. É isso que nós devemos abrir os nossos olhos e, sabe, até mesmo rever os nossos conceitos, para que um dia, em nome de Jesus, não sei se é amanhã, se é depois da manhã, se é o mês que vem, ano que vem, daqui a uma década, não sei. Mas um dia nós estaremos com o Pai, nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Amém? E como diz a palavra de Deus, nós o veremos como Ele é. Amém, gente? Como Ele é. Glória a Deus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui para você. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, primeira epístola, ou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Abra a sua Bíblia aí, por favor. 1 Tessalonicenses, ou primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, ele fala:
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha só, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele diz: e o vosso espírito, alma e o quê? E corpo sejam como, igreja? Conservados. Como? Íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, ele é composto por três coisas: corpo, alma e o quê? E espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo, quando morre uma pessoa, o corpo vai para onde? Para a terra. A Bíblia diz: do pó nós o quê? Viemos, e ao pó, a Bíblia não fala isso? Do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. O corpo. O espírito ele volta para quem? Para Deus. Você sabia disso? O espírito ele volta para Deus. Agora, e a alma? E a alma? Aí é com você. Aí é comigo. Aí é com a gente. Para onde vai a sua alma? O corpo vai para a terra, volta ao pó. O espírito volta a Deus. O espírito volta para Deus. E a alma? Para onde vai? Aí é comigo, aí é com você, aí é com cada um de nós. Para onde vai a sua alma? Eu creio, em nome de Jesus, que a nossa alma vai para a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Só que para isso, eu e você devemos lutar até o fim. Só que para isso, nós devemos estar sempre atentos para que não venhamos cair nas ciladas ou nas armadilhas de quem? De Satanás, do diabo. Porque a maior intenção do diabo, eu já disse isso aqui várias vezes e eu torno a repetir, a maior intenção de Satanás aqui nessa terra é roubar a nossa alma. A maior intenção do diabo aqui neste mundo é fazer com que é fazer com que você, é fazer com que o Senhor, a Senhora, venha pecar diante de quem? De Deus, do Senhor Jesus, para condenar a sua alma, para levar a sua alma para o inferno. É por isso que nós devemos ficar com os nossos olhos bem atentos. Bem atentos. Amém? No que diz respeito às nossas inclinações, às nossas vontades, você sabe que todo ser humano tem uma inclinação, é ou não é verdade? Isso é inevitável, tá, gente? Isso é inevitável, inevitável. Todo ser humano tem uma inclinação, para um lado ou para o outro. Não é verdade? Todo ser humano é inevitável, através das nossas cobiças, através dos nossos desejos, sim ou não? Não é verdade? Todos nós temos as nossas inclinações.
E é por isso que você tem que tomar cuidado com as armadilhas do diabo, com os laços de Satanás para a nossa vida, para destruir a nossa vida, para acabar com a nossa vida, para fazer com que para fazer com que você venhamos pecar diante de Deus, para Ele condenar a nossa alma ao inferno. Ao inferno. É com isso que você tem que se preocupar. É com isso. A sua preocupação maior, não que as outras coisas, como eu disse lá no início, não que as outras coisas sejam desnecessárias, não. Por exemplo, você deve se preocupar em trabalhar, em sustentar sua família. Sim ou não? Não é verdade, igreja? Quem concorda com o pastor, não é? Você tem que se preocupar em pagar suas contas, em pagar suas dívidas certinho. Quem concorda com o pastor, não é? Mas a minha, a sua, a nossa maior preocupação, tem que ser em conservar a nossa alma para o reino de Deus, para o reino dos céus. Amém? E o diabo, sabedor disso, que eu e que você, que nós temos as nossas inclinações, ele vai colocar, espalhar armadilhas para todos os lados, na sua casa. É ou não é verdade? Na minha casa, pastor? É, lá na sua casa. Sério, pastor? Sério. O diabo vai colocar armadilhas lá no seu trabalho. No meu trabalho, pastor, misericórdia. É, lá no seu trabalho. O diabo vai colocar armadilha lá na escola onde você estuda, na faculdade onde você faz faculdade. É ou não é verdade? Ele vai colocar. Se eu falar um negócio aqui, você não vai se escandalizar, não? Posso falar? O diabo vai colocar armadilha lá na igreja onde você vai. Ou melhor, aqui. É, pastor, misericórdia. É. Você sabia disso? O diabo é astuto. O diabo é traiçoeiro, ele é estratégico. A palavra de Deus diz isso. E eu e você devemos nos preocupar com isso. Para onde vai a minha alma? Para onde vai a sua alma? Cuidado para que você, para que nós não venhamos cair nas armadilhas do diabo, nos laços de Satanás. E tem um detalhe, hein? Você há de concordar com o pastor o seguinte, que os laços do diabo, as armadilhas de Satanás, elas são quase que imperceptíveis. Você sabia disso? Aliás, é assim que por exemplo, o caçador, quando ele vai numa floresta, numa mata, fazer uma armadilha para capturar algum animal, algum bicho, o que ele faz? Ele vai lá, arma o laço, arma a armadilha, e ele tenta disfarçar aquela armadilha da melhor maneira, o quê? Não é assim? Ou ele vai lá e arma a armadilha de qualquer jeito e deixa lá? Não. Ele vai lá, arma o laço, arma a armadilha, coloca lá. Tem uns que pegam até folhas, não é? Coloca lá. Aí eles saem de pé, ou eles ficam perto para ver? Eles ficam lá assim, não? Ele armou a armadilha aqui e fica lá assim. É assim? O que eles fazem? Sai de perto. Muitos até o quê? Se esconde. Não é assim? Ele se esconde, fica lá camuflado, só esperando a presa vir. O diabo faz a mesma coisa. Por isso que você, que nós devemos pedir muita direção a Deus, está vendo? Está vendo o motivo? O porquê que nós devemos nos apegar a Deus mesmo, assim, de fato, de verdade? Porque o diabo, igreja, desculpa a expressão chula, vulgar de falar, ele não é escrachado, não. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, não. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, não. Segundo as suas vontades, os seus desejos, as suas cobiças, as suas inclinações, o diabo vai agir em cima disso. Em cima disso aí. Eu tenho até algumas referências bíblicas para falar para você. Se você quiser, eu falo algumas referências bíblicas. Você quer ver? Vamos começar do começo. Começar do começo é boa, né? Vamos começar do início. Vamos falar um pouquinho de Abraão. Por que lá em Israel existe aquela briga, aquela contenda, aquela guerra e nunca vai acabar? Você sabia disso? Que nunca vai acabar. Você sabe por quê? Por causa de Abraão.
Por quê? Qual era o maior sonho, o desejo de Abraão? Qual era? Mas vocês não sabem não, gente? Era o quê? Ter um filho, não era? Deus já tinha feito até a promessa para ele. A gente pregou sobre isso foi semana passada, não foi domingo passado? A gente pregou sobre isso. Deus já tinha feito até a promessa para ele. 75 anos de idade, Deus chamou Abraão, vamos lá, vou te dar um filho. Sai da tua terra, da tua parentela, vamos para a terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. 24 anos se passaram e nada, Abraão continuou sem filho. Mas nesse ínterim, nesse percurso, Abraão com aquela sede, com aquela vontade, aquele desejo de ter um filho, o diabo foi lá e fez o quê? Preparou outra mulher para ele, Agar. Não é? E por causa de Agar está aquela guerra lá até hoje. É ou não é verdade? Quem conhece a história, não é verdade? Por causa de Agar está aquela guerra. Não foi só no passado não, até hoje está lá. Até hoje está lá. Vai lá para você ver. Até hoje, por causa de Agar. Olha a guerra, está lá. Ló, sobrinho de Abraão, Ló. A Bíblia fala que, eu estava até comentando, eu estava levando o seu Toninho em casa, foi domingo passado, não foi, seu Toninho? Foi, se não me engano, foi domingo passado. O seu Toninho me perguntou de Ló, né, seu Toninho? Eu estava até explicando para o seu Toninho. A Bíblia diz que os pastores de Ló se contenderam com os pastores de Abraão. Quando Abraão saiu de Harã, que era a terra de seus pais, da sua família, e ele foi para o lugar onde o Senhor disse para ele ir, né, que foi o deserto. No deserto Abraão prosperou. Olha só, no deserto Abraão prosperou. Ele já era próspero, mas prosperou mais ainda. Teve mais e mais posses, bens, etc e tal. Enfim, aconteceu que os pastores de Abraão começaram a contender-se com os pastores de Ló, que Ló era sobrinho de Abraão. Quando Ló saiu de Harã, Ló levou o seu sobrinho junto com ele. No meio do caminho, os pastores deles começaram a se contender um com o outro, brigar um com o outro. Deus falou, não, isso aí não vai dar certo. Abraão falou, não, isso não vai dar certo. Chamou Ló e falou, Ló, vamos dividir, ó, eu vou para um lado, você vai para o outro, porque isso aí não vai dar certo não. Ló, ele tinha cobiça. Ló, os olhos de Ló eram para isso aqui, ó. Por que eu estou falando isso para você? Porque é simples de você pensar. Abraão chamou Ló e falou para ele assim, ó, Ló, ó, não vai dar mais certo, isso, aquilo, outro, escolhe um lugar que eu vou para outro. A Bíblia diz que Ló fez o quê? Levantou o quê? Os olhos e começou o quê? A procurar. Não foi? Até que ele avistou o quê? As campinas do Jordão, não foi? Um lugar verdinho, bonito. Olha a armadilha do diabo aí. Tá dando pra você entender? Aí Ló olhou, ô tio, eu vou para lá, tio. Ló falando com Abraão, ô tio, eu vou para lá. Olha lá que lugar verdinho, bonito. Ele falou assim, lá eu vou fazer a festa. Se Deus fez eu prosperar aqui nesse deserto, imagina naquele lugar lá. É ou não é? Lá eu vou fazer a festa. Ô tio, eu vou para lá então, tio. O que aconteceu? Ló foi, caminhou até as campinas do Jordão, não parou de caminhar, continuou caminhando, até que chegou em Sodoma. Aí você já conhece a história, não precisa falar mais. Não é verdade? Chegou em Sodoma e Gomorra. Olha lá, a destruição. Olha a destruição. Olha só. Está vendo como que o diabo é? O diabo age assim, igreja. O diabo age dessa forma, o diabo age dessa maneira. Ele vai fazer algo que venha, sabe, fazer com que os seus olhos o quê? Brilhe. Como eu disse lá no início, vou tornar a repetir, ele vai fazer alguma coisa ou algo segundo a sua inclinação, segundo as suas cobiças, segundo os seus desejos.
É ou não é? O diabo é estratégico para isso. Ele é expert em fazer armadilhas, em fazer com que o homem caia. Por isso que você, que eu, que nós devemos nos apegar com Deus. Por isso que a gente tem que se preocupar em buscar a Deus, em se firmar com Deus, em manter a nossa aliança, a nossa aliança com Deus. O que é aliança? Você sabe o que é aliança? Aliança, para que é aliança? Eu uso aliança à toa, por nada, só por usar mesmo, amém, gente? Não, por que eu uso aliança? Aliás, até se eu tirar a minha aliança, não tem como disfarçar, ó. Tá apertada, né? Por que eu uso aliança? Só para me mostrar? Ah, não, ó, eu uso aliança. Não, por que eu uso aliança? Porque eu tenho um compromisso, para mostrar para as pessoas que eu tenho o quê? Um compromisso. Mas isso aqui também não adianta de nada não, tá? Não é verdade? Uma aliança no dedo não representa o quê? O negócio é o caráter. É ou não é verdade? Quem concorda com o pastor, não é? Aliança é... Ixi. Mas é uma forma de você mostrar que você tem um compromisso. Que você tem algo com alguém, com uma pessoa. Com um homem, com uma mulher. Você tem um compromisso. Amém, gente? E qual é a forma de eu mostrar, de você mostrar, de nós mostrarmos que nós temos um compromisso com Deus? É pegando firme com Ele, é obedecendo a Ele, é sendo íntegro. Amém, gente? É nos santificando, como o apóstolo Paulo diz lá, ó, lá em Tessalonicenses, que nós lemos lá o texto, lá o versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. É assim que eu, que você, que nós devemos nos manter firmes e irrepreensíveis. Temos as nossas inclinações, temos as nossas cobiças, temos os nossos desejos, temos as nossas vontades, temos a chamada, como a própria palavra de Deus diz, a concupiscência da carne. Já ouviu falar dessa palavra? Quem já ouviu falar? Já ouviu? A concupiscência da carne, ou seja, é o desejo, a vontade da carne. Temos. Somos de carne e osso, meu irmão. Somos de carne e osso. Mas tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que se manter firme. É ou não é verdade? Tem certas ocasiões, tem certas circunstâncias na nossa vida que a gente tem que se manter em posição firme com Deus. O que eu estou falando para você, até o próprio Senhor Jesus passou por isso. Até o próprio Senhor Jesus passou por isso. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, que a palavra de Deus diz, ou vai dizer que João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito levou ele para o deserto. Ele ficou 40 dias no deserto. É engraçado, né? Você já leu lá? A Bíblia fala que Jesus foi para o deserto. Aí a Bíblia fala assim, e teve fome. Jesus teve fome, porque quando ele passou aqui, ele veio igual eu e você. Amém, gente? De carne e osso, igualzinho eu. Quem tem fome aqui de vez em quando? Fome não, né? Fome é uma maneira de falar, mas apetite, né? Porque fome mesmo é... Quem tem? Eu tenho toda hora. Toda hora eu tenho. É engraçado, mas a palavra de Deus diz, você quer ver? Eu vou ler aqui para você, ó. Mateus, quer ver? Olha só que interessante. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Escuta. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, olha o que diz. Teve fome. Ponto final. Aí começa o versículo de número 3. Então o tentador se aproximou. O diabo estava lá, ó, escondido. Quando ele viu que Jesus teve o quê? Cuidado com a fome, não é verdade? O diabo estava lá, escondido. Quando ele percebeu que Jesus teve fome, ele, opa, é agora.
Vem cá, Jesus, vem. Está vendo essas pedras aí? Que tentação, hein? Transforma essas pedras aqui. Você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão? Oxê! Ele transformou água em quê? Transformou a pedra em pão. Quem concorda com o pastor, não é? Ele era Deus poderoso. Ele é Deus poderoso, Ele pode todas o quê? As coisas. Eu e você temos as nossas limitações, somos limitados, mas Ele não. Ele tudo pode, Ele tudo faz. Aí a tentação do diabo, olha só. Olha a tentação do Satanás, do diabo. Ele viu que Jesus teve fome. Aí ele foi lá e fez outra coisa, foi? Não, ele foi justamente naquilo que o quê? Que é mexer com o organismo de Jesus, com o corpo de Jesus. Ele estava com fome, Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Às vezes eu e você também sentimos fome. Não é fome de arroz e feijão não, igreja. Você está entendendo espiritualmente o que eu estou dizendo para você? Às vezes a gente tem fome também. Não é verdade? Somos falhos, irmãos. Somos ou não somos? Somos falhos, pecadores. Às vezes eu e você temos fome. Aí o diabo está lá escondido, que a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, 8, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, não é o nosso amigo não, tá? É o nosso adversário. Né? A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele fica rodando ao nosso o quê? Rugindo igual um gatinho manso. Nhau. É assim? Não. Rugindo feito o quê? Um leão. O diabo, nosso adversário, é isso mesmo? 1 Pedro 5,8, alguém viu aí, me ajudou aí? Vê aí, pastor, por favor, me ajuda aí. É isso mesmo? Amém. O diabo, nosso adversário, ele fica rodando, fica andando assim ao nosso redor, rugindo feito um leão, doido para nos devorar. É assim que o diabo fica ao meu, ao seu, ao nosso redor. Aí o diabo olha para você e percebe, ele está com fome. Está dando para você entender? Ele está com fome, ela está com fome. Não é fome de arroz e feijão não, entenda, espiritualmente falando, entenda o que Deus está querendo dizer para você. Você sabe qual é a sua fome, sabe ou não sabe? Todos nós sabemos qual é a nossa fome. É ou não é? Todos nós sabemos. E ele vai jogar aquilo que você está com fome. Que o diabo é como um caçador, meu irmão. Como um caçador. Ele vai colocar, ele vai lá, lembra que eu falei para você? Ele vai lá, arma o laço, a armadilha, aí ele disfarça aquela armadilha e ele coloca a isca, né? Tem a isca também, não tem? Ele coloca qualquer isca? Ele coloca a isca daquilo que ele quer o quê? Pegar, não é verdade? Se ele quer pegar um coelho, coelho é vegetariano, né? Não é isso? Coelho não come carne, é isso mesmo, não é? Me ajuda aí, acho que é. Aí ele quer pegar um coelho, ele vai lá, arma uma armadilha, ele coloca lá 1 quilo de picanha. Ele vai pegar o coelho? Coloca lá uma, como diz até a historinha, o desenho, né? Coloca uma cenoura, né? Que tem a isca também, ele é esperto. Ele coloca a isca de acordo com aquilo que ele quer pegar. Aí o diabo está lá. Ele está com fome, ela está com fome. Aí ele vai lá e pá, pronto. Se você não vigiar, se você não estiver firme com Deus, se você não estiver com a sua integridade diante de Deus, com a sua santidade diante de Deus, você corre um sério risco de quê? É ou não é? De cair. Às vezes é imperceptível, você nem sabe. E ó,
Quando vê, já é tarde demais. Não é verdade? Já é tarde demais. Tudo meio que disfarçado, sabe? O diabo é terrível. É igual esses dias atrás eu estava comentando alguma coisa parecida com isso. É verdade, lembrei, ó. Diz até, eu estava até pregando algo parecido com isso. Aí eu até falei do rato. Se o rato soubesse que aquele queijo que está na ratoeira fosse levar ele à morte, duvido que ele ia lá comer aquele queijo. Não é? Se o ratinho soubesse que ele não iria mais voltar, ele não ia não. Ele ficava com fome. Mesmo olhando aquele queijo, sabe? Aquele queijo bonito, aquele queijo de Minas, bonito. Ele ia ficar com fome. Não, vou continuar com fome mesmo, tá doido? Eu vou lá, depois não volto mais. O que adianta? Não é verdade? É assim que o diabo age, a estratégia do diabo. A gente tem que se preocupar com isso, amém, gente? Se preocupe com isso. Como eu disse para você, a gente tem várias preocupações no dia inteiro. Dia inteiro. É o dia inteiro a gente se preocupando com isso, preocupando com aquilo outro. É ou não é verdade? A gente se preocupa, tá certo? Você tem que se preocupar mesmo. Se preocupe. Preocupe com o seu casamento, com a sua família, com o seu trabalho. Se preocupe. Faça o melhor. Amém, gente? Diga glória a Deus. Faça o melhor. Mas em primeiro plano, se preocupe com a sua salvação, com a sua alma. Torno a repetir para você. O ser humano é composto de 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo, quando morre, já era. Vai para o pó, volta para o pó. Volta para o pó. Até se cremar, vai para o pó também, não é verdade? Quando vai lá, crema, o que sai? Só o pó, as cinzas, né? Não tem escapatória não. Vai para o pó. Vai para o pó. Se for para a terra, no caixão, enterrado na terra, vai para o pó. Não tem jeito. O corpo vai para o pó. O espírito volta para Deus e a alma. Tá vendo? A gente tem que se preocupar. A gente tem que abrir os nossos olhos. A gente tem que, vigiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que a nossa salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Amém? Se eu não me engano é Romanos que fala isso. Se não me fala a memória. Romanos, deixa eu ver. Romanos 13. Romanos 13, 11. E digo isto, o apóstolo Paulo falando, olha que coisa forte. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Olha só, de despertar. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Está aí. Está aí, está na Bíblia. Eu já preguei isso aqui, eu vou fazer 19 anos que eu prego a palavra de Deus. Há 19 anos atrás, vamos colocar assim, eu preguei isso aqui. E eu falei para o povo quando eu preguei. Tem certeza que eu falei. Falei, agora. A nossa salvação, agora já se passaram 19 anos. E estou falando para você de novo. Agora. Pode se passar mais 19 anos. Sabe-se lá, não é verdade? Como pode ser amanhã. Como pode ser daqui... Misericórdia, meio-dia. Está vendo porque que você... Está vendo porque que a gente tem que estar preparado? O apóstolo Paulo diz: a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio nós cremos. Sabe quando você aceitou Jesus? Tempão atrás. Agora ela está mais perto do que aquele dia. Amém, gente? Se preocupe, vigia, abre os seus olhos, porque Jesus está voltando. Amém, gente? E cuidado em nome de Jesus, com as armadilhas do diabo, com as armadilhas de Satanás, para tentar destruir a nossa vida, fazer com que nós venhamos pecar contra Deus,
e venhamos perder aquilo que de mais importante eu e você temos, que é a nossa salvação. Amém, gente? Bom, eu tenho por mim, isso é uma coisa minha, eu guardo isso comigo, isso é sou eu. Eu penso assim, a salvação para você conquistar ela, irmão, você soma para perder assim, ó, piscar de olho. Eu tenho isso comigo. Então por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que, sabe, se manter firme com Deus, se manter com os olhos abertos, vigilante, despertar do sono, né? Essa palavra que o apóstolo Paulo falou aqui, ele não falou para aquelas pessoas lá de fora, não. Se você for analisar bem essa palavra de Romanos capítulo 3, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo fala para aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Por que eu falo que ele fala com as pessoas que estão dentro da igreja? Porque no começo da palavra ele fala assim, como que é? Esqueci aqui, peraí. Deixa eu ler de novo para você. Tá com pressa? Só um cadinho, né? Lembrei. Ele falou assim, e digo isso a vós outros. Só o comecinho, ele lembrei. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Deu para entender? Ele fala assim, eu estou falando para vocês que já conhecem. Não é para vocês que não conhecem, não. É para vocês que já conhecem o tempo. E sabe, vocês já estão ligados, que uma hora Jesus vai o quê? Voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ele está falando comigo, ele está falando com você, ele não está falando com aquela pessoa que está lá fora, perdida, perturbada, não. O apóstolo Paulo aqui, neste texto, ele está falando com os de Deus, com aqueles que estão na igreja, com aqueles que já têm a ciência. Cuidado! É interessante que ele fala que tem gente dentro da igreja que está dormindo, né? Tá igual aquele sujeito lá de Atos lá, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Pai, como é que ele chama? Lembra aí, Sinara? Já preguei sobre ele algumas vezes. Eu vou achar aqui, gente. Que ele caiu da janela. Qual é o nome dele? Esqueci. Nossa, fugiu da... Ele estava na igreja, Paulo estava pregando. Você lembra? Conhece essa história? Quem já viu essa pregação? Já viu? Ele estava pregando. Paulo estava pregando. Aí ele estava na janela, né? E tem muita gente que está assim, dentro da igreja, mas está onde? Na janela, né? Meu Deus do céu, onde que é? Pai, ilumina. Me perdi agora aqui onde é, gente. Foi quando Paulo estava pregando, ele estava lá no, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro andar, pregando. Em Atos, eu sei que em Atos dos Apóstolos. Não me recordo agora onde está. Enfim, depois eu vou achar aqui e vou mostrar para você. Porque se eu ficar procurando aqui, a gente vai perder muito tempo. A gente tem que falar algumas coisas ainda. Enfim, o apóstolo Paulo estava pregando, o sujeito estava lá pendurado na janela. Estava lá, olhando na janela. Ele estava inclinado para fora, né? Porque a Bíblia diz que quando ele adormeceu e caiu em sono profundo, ele caiu para dentro ou para fora? Então ele estava inclinado para onde? Olha só, tudo direção de Deus, né? Tem gente que está dentro da igreja, mas está inclinado aonde? Está dando para você entender? Ele adormeceu, cochilou, caiu. Morreu. Sabia que ele morreu? Caiu lá embaixo, morreu o sujeito. O apóstolo Paulo desceu correndo. Chegou lá embaixo, deu um abraço nele, ele ressuscitou. Né? Esqueci o nome dele agora, meu Deus, saiu da mente o nome do sujeito. Lembrou, Gabriel? Eutico. Opa. É Atos 20, né? Aí, ó. Atos, é isso mesmo. Paulo em Troádia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte,
No dia imediato exortava-o e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele, não, nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O Eutico estava lá, dormindo. Tem gente que está dentro da igreja, mas está, espiritualmente falando, está dormindo. Vigia, amém, gente? Para não se inclinar para fora e cair, aí já era. Amém? Glória a Deus. Chega, né? Depois a gente fala mais, né? Senão, vamos ficar de pé para a gente orar.